Hoje eu vou falar um pouco sobre a estrutura daquele último programa que a gente fez na última aula. Então, como eu mostrei antes, a gente tem aqui uma solução. A solução está com o mesmo nome do projeto, os dois estão como Hello World. Mas o que é a solução? A solução, ela seria um conjunto de projetos que geralmente vão interagir entre si. Uma das coisas fundamentais na programação que você vai ver eu falando muito durante essa série é você conseguir reaproveitar o código que você fez. Reaproveitar coisas que já foram feitas antes para não precisar ficar copiando e colando a mesma coisa um monte de vezes. Então aqui você consegue ter vários projetos que interagem entre si. Os principais tipos de projetos que vocês vão ver nessa série são os arquivos executáveis, que tem a extensão .exe neles, .exe, que neles você consegue ir lá, clicar 2 vezes para poder rodar ele, e ele vai saber exatamente que parte do código que ele precisa executar. Que no caso desse nosso programa aqui, é essa função main aqui. Ele vai executar todo o código que está aqui dentro. Outro tipo de arquivo que vocês vão usar muito são as DLLs, que são meio que projetos que guardam códigos dentro dele. Daí esses códigos vão ser reaproveitados em outros projetos. Você vai conseguir usar eles em outros lugares. Então o propósito dele não é igual o .exe, que a gente vai executar ele. Ele não tem um lugar específico que a gente fala, não, eu quero executar essa parte. A gente consegue usar ele todo no nosso código. A gente consegue reaproveitar o código que já foi feito. E esses arquivos a gente chama de bibliotecas, que são uma parte fundamental da programação. No C# e em várias outras linguagens também, a gente tem algumas bibliotecas que já vêm no sistema para a gente conseguir usar, que já vêm instaladas com a linguagem. Nesse caso aqui, a gente está usando a biblioteca System para poder usar esse console.writeLine e esse console.readKey. Então, se eu vier aqui em Program Files, vir em Reference Assemblies, Microsoft e Framework, aqui tem os frameworks aqui do .NET. Vou pegar aqui o .NET Framework, versão, sei lá, 4.8. Se eu pesquisar aqui por System, você vê que tem aqui um monte de DLL que está sendo usado pelo .NET e está aqui, system.dll. Então você vê que é um arquivo DLL, igual eu tinha te falado. Então, durante a série vocês vão conhecendo outras bibliotecas bastante importantes e vão usar elas no seu dia a dia, pode ter certeza. Então aqui no projeto, se eu vier clicar com o botão direito e vir aqui em propriedades, você vê que ele abre essa aba aqui para a gente poder configurar o projeto. A gente dizer para o compilador, ó, quero que você compile ele dessa forma. Então tem algumas coisas que dá para mexer aqui, dá para dizer aqui qual que é o tipo dessa aplicação. Então aqui está como console, dá também para ser uma biblioteca de classes, que seria o arquivo DLL que eu tinha falado. Dá pra gente dizer a versão do .NET que a gente quer usar. A gente consegue escolher aqui também qual sistema operacional que a gente quer usar como alvo. Daí tem várias outras configurações aqui, vocês podem ir aprendendo elas conforme vocês vão precisando mexer mesmo. Às vezes você fala assim, nossa, eu precisava fazer tal coisa, vamos ver se tem alguma configuração para isso. Então isso é uma coisa que vocês vão aprendendo conforme vão precisando. Uma coisa aqui que eu vou pedir para vocês mudarem é aqui embaixo em Global Usings, a gente vai desmarcar essa caixinha aqui. Vocês já vão entender o motivo. Essa que está escrito Enable Implicit Global Usings. Vamos desabilitar isso daqui. A gente não quer usar os usings globais de forma implícita. Daí se a gente voltar no nosso programa aqui, você vê que ele vai me dar um erro. Por quê? Porque ele não sabe o que é esse console aqui. E uma forma da gente corrigir isso é vindo aqui em cima da namespace, antes de tudo, dar um using system, que é aquela biblioteca que eu falei para vocês. A gente precisa dessa biblioteca system para poder rodar aqui os códigos para escrever a linha e para ler uma tecla. Você vê aqui também que se eu clicar 2 vezes nesse arquivo em vez de em propriedades, essa propriedadezinha que eu mudei, esse implicit using, está aqui no arquivo. Então essa telinha que a gente tem aqui é basicamente uma forma da gente construir esse arquivo aqui. A gente pode vir aqui e colocar a propriedade na mão. Eu posso vir aqui e habilitar de novo, por exemplo. Colocar aqui Enable.
Aí se eu dar um Ctrl S para salvar, vou fechar aqui e abrir de novo, propriedades, você vê que aqui já mudou de novo, voltou a ficar habilitado. Então o que isso aqui faz é importar algumas namespaces, já vou explicar rapidinho para vocês o que é, para todos os arquivos que eu criar. Então todos os arquivos que eu criar, ele vai vir aqui, colocar esse using system, vai colocar esse using system.collections.generic, system.io, esses todos que estão aqui nessa lista. Então ele já deixa aqui importado por baixo dos panos. Eu recomendo deixar desmarcado, porque é bacana vocês terem esse controle do que você está importando para o seu programa ou não, do que você está usando aqui. Então você vê que ele deixou de ficar cinza. Se eu marcar aqui, ele fica cinza. Por quê? Porque ele estava falando que é desnecessário, já está importando. Então ele dá essa sugestão aqui para remover. Se eu apertar aqui Alt Enter ou Ctrl ponto também, ele tem aqui a opção de remover usings desnecessários. Então eu vou vir aqui e desmarcar. Aí você vê que no arquivo aqui ele atualizou. Então tem várias outras configurações aqui que a gente pode ter. Tem aqui para poder habilitar código unsafe, caso a gente vá mexer com ponteiros, que é uma coisa que eu vou ensinar mais para frente. A gente tem aqui também uma opção que eu mostrei na última aula, na hora da gente criar o projeto, que dá para a gente mudar aqui também, que é para publicar o código nativo ahead of time, ou seja, ele vai compilar para código de máquina direto, ao invés de compilar para linguagem intermediária e rodar na máquina virtual, igual eu tinha falado antes. Então dá para colocar essa opção também. Então vamos começar a desbravar o que esse programa aqui está fazendo. Já de antemão vou avisar para vocês que vocês não vão entender tudo agora. Então é normal você ficar um pouco perdido. Eu vou explicar com calma, detalhadamente cada parte em aulas separadas, então não se preocupem. Mas é só para vocês não ficarem perdidos mesmo, não ficarem completamente sem ideia do que está acontecendo. Bom, vamos começar aqui por esse using system que eu falei mais cedo. Como eu disse antes, a gente vai querer o tempo todo reaproveitar códigos. E esses códigos eles podem ter nomes iguais, porque tem muitos nomes que são bem genéricos, podem ter várias bibliotecas que usam o mesmo nome. Então para isso a gente tem as namespaces. A gente consegue dizer que um código está dentro desse espaço de nome. Esse código está dentro desse bloco aqui de códigos que estão agrupados juntos. Então esse system aqui, por exemplo, é uma namespace. E a gente está falando para a gente usar essa namespace aqui no nosso código. Então todo código que tiver dentro de system, quando a gente digitar ele aqui, ele vai reconhecer que a gente está querendo falar do código que está dentro da biblioteca system. Pode ter o caso da gente usar duas namespaces que têm nomes iguais? Pode. Daí a gente vai ter um conflito entre esses nomes quando a gente tentar usar. Ele não vai saber de qual que a gente está falando. Mas aí tem alguns jeitos da gente resolver. Eu vou ensinando aí para vocês. Então aqui eu estou falando para usar a namespace system. Se eu apagasse isso daqui, ele dá um erro aqui porque ele não sabe aonde que está esse console. Mas daria também para eu vir aqui e escrever system.console. Então você vê que ele parou de dar o erro, porque agora ele sabe da onde que está tirando esse console. Está dentro da biblioteca system, está dentro da namespace system. Dá para fazer isso aqui também. Vocês veem que se eu rodar aqui, ele roda tranquilo. Dou um enter aqui para sair. Daí esse using é uma forma de eu não ter que escrever o nome da namespace na frente de tudo antes. Então vou colocar aqui de volta. Using system. Então você dá o using e coloca o nome da namespace. A namespace ela pode ter ponto no meio dela, então tem várias namespaces que são tipo system ponto alguma coisa. Igual aqui tem system.collections.generic, que é uma que vocês vão usar bastante. Então elas podem ter pontos também para facilitar na hora de agrupar, só que isso é só na nomeação deles, eles continuam em namespaces separadas. Daí aqui embaixo, na linha 3, você vê que eu estou criando minha própria namespace. Eu estou criando uma namespace chamada Hello World. Então, se eu quisesse chamar esse código em outro arquivo, eu teria que dizer que estou usando um código da namespace
Hello World, igual a gente está fazendo aqui no System. Lá dentro da biblioteca System, ele tem um lugar que está definindo desse jeito. Tá lá falando que está dentro da namespace System. Daí aqui, tudo que está dentro dessas chaves, a gente chama isso de escopo. Tudo que está aqui dentro está dentro da namespace Hello World. Então a gente abre chaves aqui em cima, fecha chaves aqui embaixo e tudo aqui está dentro do escopo dessa namespace, que está aqui na linha de cima. Você vê que até ele dá a opção de eu colocar tudo junto aqui. Daí logo aqui embaixo a gente tem esse Internal Class Program. Então a gente está criando uma classe chamada Program. Então o que é uma classe? Você me pergunta. O C#, ele é uma linguagem que é orientada a objetos. Mas o que isso quer dizer? A forma que você vai geralmente organizar seus dados dentro do programa é usando objetos. Muita gente, quando está explicando isso, gosta de associar os objetos com objetos da vida real. Igual você tem um animal que ele possui suas propriedades. Ele tem altura, tem velocidade máxima, é macho, é fêmea, ele consegue fazer ações como lutar, correr, comer. Então você pode fazer essa associação, mas objetos dentro da programação podem ser coisas bem mais abstratas que isso. Então a definição que eu gosto de dar é que eles são um pedaço de código que possui um estado, ou seja, ele tem lá suas propriedades, tem seus dados lá que ele está guardando, e esse estado ele pode ser modificado, pode ser lido por meio de ações, que a gente vai chamar de métodos. Mas, igual um monte de outras coisas que a gente vai ver, ele é uma forma de reaproveitar código e de criar abstrações, que é um conceito que eu falei bastante na última aula também. Mas por enquanto a gente não entra nessa parte de orientação a objeto, a única coisa que vocês precisam saber é que essa classe aqui serve para guardar o nosso método main, nossa função main, que aqui pra gente agora é a parte mais importante do nosso programa. Daí, igual a namespace aqui, ela tem um escopo, então esse escopo está relacionado com a classe. Então nossa main está dentro do escopo da classe Program, e esse nosso código aqui do WriteLine, do ReadKey, está dentro do escopo da função main. Você vê que ele usa essas chaves aqui para definir os escopos. Nem sempre você vai precisar de chaves para definir um escopo. Eu vou ir falando isso com calma, tem alguns casos que não vai precisar, que ele é definido de forma implícita, mas na maioria das vezes que vocês veem uma chave, pode ter certeza que está definindo um escopo lá. Então é na função main que acontece toda a mágica. Como eu disse algumas vezes, ela é uma função, ou seja, ela é um pedaço de código que pode ser chamada de outro lugar. Então, quando a gente chama uma função, todo o código que está dentro dela é executado. Então, ele é executado linha por linha. Ele executa aqui a linha 9, depois executa a linha 10, depois acabou. Mas quem que vai chamar essa função main aqui? Eu não estou chamando ela de lugar nenhum. Bom, ela vai ser chamada quando eu venho aqui e clico em Run, quando eu vou lá no arquivo executável e clico 2 vezes nele. Então, ele sabe que é essa função aqui que tem que ser chamada quando a gente executa essa aplicação de console. Só que ela não é a única função que está aqui não. Esse WriteLine, que está dentro aqui da classe console, você vê que tem a classe programa aqui, que dentro dele tem a função main. Tem um método main. Quando a gente tem uma função dentro de uma classe, a gente geralmente chama de método. Mas é a mesma coisa. Sinceramente, é a mesma coisa. Então aqui, se a gente passar o mouse em console, a gente vê que ela é uma classe. Dá uma explicaçãozinha aqui sobre o que é o console, o que é essa classe console, o que ela está fazendo. E esse WriteLine é um método dentro dela. Então esse método aqui está sendo chamado por agente dentro da main. Ele não está sendo executado quando a gente clica 2 vezes na classe console. Esse ReadKey também é um método e a gente está chamando ele aqui. Então a gente está chamando esses 2 métodos, que é a mesma coisa que está sendo feita quando a gente executa a main. Só que a main a gente não está explicitamente lá chamando. O arquivo executável cuida disso para a gente. Então isso daqui, internamente, ele tem lá um monte de código dentro dele, igual a main tem aqui nossas 2 linhas de código, que a Microsoft deixou lá programada dentro da biblioteca System. E dentro da System a gente tem
a classe console, e dentro da classe console a gente tem o método writeLine. Então aqui dentro dele tem código. Eu consigo até vir aqui na definição, eu apertei aqui F12 para poder ir. Então aqui a gente tem o código que está sendo chamado, que aqui vai para outro código, enfim, não vamos entrar nisso daqui. Então vocês veem que a estrutura básica que a gente tem para poder chamar uma função é você passar o nome dela, você tem que dizer onde que ela está, né? Passar o nome dela, a gente usa um ponto logo depois para poder separar a classe da função, e entre parênteses a gente passa alguns argumentos. Um detalhe aqui também é que toda vez que a gente dá alguma instrução aqui para a linguagem, a gente coloca um ponto e vírgula no final, para poder separar uma instrução da outra, porque a gente pode ter várias coisas uma na frente da outra, a gente não precisa separar por língua, a gente está fazendo aqui, a gente pode, por exemplo, colocar o writeLine antes e o read key depois, desse jeito, os dois na mesma linha, e aí vai compilar normalmente. Mas não recomendo fazer isso, é melhor deixar separado para poder facilitar na hora de ler, na hora da gente entender o que o programa está fazendo. Daí uma última coisa antes da gente acabar, que é uma coisa que eu vejo muita gente cometendo alguns erros bobos por conta disso, que é toda vez que a gente está num escopo novo, ó, a gente está nesse nível de escopo aqui da namespace, daí dentro dele a gente tem a classe program que tem o seu próprio escopo, daí a gente tá no nível 0 aqui, aqui a gente foi para o nível 1, daí aqui dentro da classe program a gente tem outro escopo que a gente foi para um segundo nível de escopo, daí aqui dentro da função main a gente tem um outro escopo que a gente foi para um terceiro nível de escopo. Então para cada nível de escopo a gente vai dar um tab para poder identificar que estão em níveis separados de escopo. Que isso daqui está dentro disso, isso daqui está dentro disso e isso está dentro disso tudo. Que dá para a gente vir aqui, ó, vou selecionar e dar um Shift Tab, dá para a gente jogar tudo aqui no mesmo nível. Só que fica muito mais difícil de você entender o que o programa está fazendo, porque é um monte de chave aqui jogada. Só que quando a gente vem aqui, ó, vou selecionar, dar um Tab para chegar mais para frente, selecionar, dar um Tab para chegar mais para frente. A gente sabe que isso está dentro disso e isso está dentro disso. A gente consegue ver logo de cara. Então muitas vezes a galera acaba não prestando muita atenção nisso e acaba errando por bobagem. Às vezes tem algumas chaves faltando aqui, ou algumas chaves no lugar errado que você não percebe e acaba errando alguma coisa que seria muito fácil de perceber caso esteja identado corretamente. Isso daqui a gente chama de identação. Então por hoje foi isso. Como eu disse, foi uma aula mais por cima mesmo, só para vocês pegarem uma visão geral antes de já sair programando, fazendo um monte de coisa. Não se preocupem se não entenderem alguma coisa direito. Cada um desses assuntos vai ser abordado com mais calma depois. A gente vai ter uma aula para funções, a gente vai ter uma aula para namespaces, a gente vai ter várias aulas para classes, objetos, para programação orientada a objeto no geral. Então, qualquer dúvida pode mandar aí embaixo nos comentários que eu estou sempre respondendo. Muito obrigado por verem até aqui e até a próxima.